história começa dentro do jogo, particularmente na floresta de Walberry. Um homem está exausto e ferido. Seus companheiros estão gravemente machucados enquanto o inimigo o cerca. O líder do inimigo está sentado confortavelmente em um trono. O inimigo usa um uniforme de cavaleiro azul e branco. Um deles diz que, apesar de todos os esforços, a pessoa que eles estão esperando ainda não apareceu. Eles decidem matar o último homem que ainda está de pé. Um carrasco, um homem com capacete, sem camisa e segurando um machado, está prestes a fazer o serviço. O homem vivo vê o machado vindo em sua direção. De repente, um cara de cabelos prateados aparece. Essa pessoa corta o carrasco antes que ele possa ferir o homem. Os homens feridos ficam felizes ao ver esse cara de cabelos prateados chamado Jae-yoon. Os homens de uniforme azul e branco identificam esse cara como Erkan. Eles decidem atacá-lo juntos. O cara de cabelos prateados os encara. Em um movimento rápido, ele corta todos aqueles homens. Ele pergunta se eles realmente acham que atacá-lo todos de uma vez faria diferença. Ele afirma que aqueles caras não serão capazes de derrotá-lo. Essa pessoa é Erkan. Seu nome verdadeiro é An Jota-hun. Ele é afiliado a Ha-Homesk e tem o apelido de Hero Slayer. O homem ferido pede desculpas a Jae-hun, dizendo que tudo foi por causa deles. Eles nunca esperaram uma emboscada. Jae-hun pergunta por que eles estão se desculpando. Ele estende a mão e diz ao cara que está tudo bem, encorajando-o a se levantar. Esses homens ficam emocionados. Jae-hyun diz a eles que a culpa não é deles. Ele diz para culparem a perdedora patética que sempre fica para trás por falta de habilidade. Ele está se referindo à mulher no trono. A mulher comenta que a amizade de Jae-hyun com aqueles homens feridos é comovente. Ela pergunta por que ele está agindo de forma tão sentimental. Ela afirma que, mesmo que o lixo se una, nada resultará disso. Essa mulher é Sur. Seu nome verdadeiro é Chai Seolon. Ela é afiliada aos Thunder Hunters e tem o apelido de Rainha do Trovão. Jae-han zomba. Então, ele aponta que Seolon range os dentes e ataca toda vez que é destruída por quem ela chama de lixo. Seolon o avisa para tomar cuidado com o que diz e para não se arrepender e chorar depois. Jun toca seu relógio. Então, ele pronuncia Slot On. Uma máscara ocular e uma espada se materializam. Ele também está com uma armadura preta e dourada. Todo o seu equipamento muda para parecer mais poderoso. Ele então pronuncia arrependimento. Ha! Isso é algo que só os fracos como você sentem. Seolon fica irritada com esse arrogante. Ela ordena que seus homens o matem. Jun diz a ela que ela nunca aprende. Ele está confiante de que ela não pode matá-lo. Mas assim que ele diz essas palavras, uma espada atravessa seu peito. Jun fica confuso. Os homens que ele acabou de salvar o esfaquearam pelas costas. O sistema o informa que seu HP está diminuindo rapidamente. Seus movimentos estão restritos. Ele cai de cara no chão. Ele pergunta qual é o significado disso. O homem pede desculpas por enganá-lo. Ele explica que eles precisam ganhar a vida. Ele espera que Jae-hyun não os odeie por isso. Jun fica chocado. Seolon começa a rir de Jae-hyun. Ela o chama de estúpido por se deixar levar pela fantasia de amizade. Ela afirma que isso não importa diante do dinheiro. Ela chama Erkan e diz que o removerá do jogo e que, se o matar dessa forma, toda vez que ele fizer login, não conseguirá progredir. Ela sabe que ele também é um jogador profissional de Warlord, que ele é um lixo sem valor com nada a seu favor além do jogo. Ela diz que é uma pena para ele porque ele voltou a ser lixo. A mão de Jae-hyun arranha a terra com raiva. Então ele se levanta e ataca Seolon. Sangue jorra. Jae-hyun fica surpreso. Seolon apenas diz, nossa. Todos os 5 homens que ele salvou o esfaquearam ao mesmo tempo. Seolon agradece a esses homens. Jae-hyun pergunta por quê quando eles sabiam o quanto ele fez pela guilda. O líder dos homens diz para ele simplesmente morrer. Ele explica que ofereceram milhões para matá-lo. Jae-hyun não acredita que fizeram isso só por causa de dinheiro. Ele tinha feito tanto por eles. Esses homens até disseram que eram uma família. Ele sente raiva. Com isso, janelas de notificação vermelhas inundam sua tela. O sistema o avisa que ele morreu e, como penalidade, não pode fazer login por 48 horas. Então, nosso garoto acorda. Jae-han se levanta da cápsula. Ele está em agonia por perder tudo. O jogo que ele estava jogando é chamado Warlord. É um jogo que se tornou um sucesso global massivo. É baseado em realidade virtual impulsionada por IA que gera quantidades inimagináveis de dinheiro. E esse mundo era a única coisa em que Jae-han era bom. Na vida real, ele sempre foi chamado de lixo. Naquela época, o líder dos homens que o traiu disse que ele era incrível naquele jogo. Esse homem ficou curioso sobre qual nível Jae-han estava. Então, esse homem convidou Jae-hyun para se juntar à sua guilda. Jae-hyun sentiu que o único lugar onde ele pertencia era naquele jogo. Esse era o caso.
Agora, ele estava furioso. Jae-hyun decidiu não perdoá-los. Ele pegou seu casaco e correu para as ruas. Seu plano é encontrá-los todos e matá-los. Ele questionou por que teve que passar por aquelas dificuldades só para que aqueles bastardos vivessem uma boa vida. Ele ligou para Dong-soo. Mal sabia ele, o sinal vermelho para pedestres estava aceso. Os carros continuavam passando. Jae-hyun pensou que, se soubesse que as coisas terminariam assim, ele lamentava ter se importado com qualquer um desde o início. O caminhão estava perigosamente próximo de Jun. Então, sangue foi derramado. Jae-hyun foi atingido e estava deitado no asfalto. Seu telefone notificou que o número discado estava indisponível. Ironicamente, Jae-hyun foi atingido por um caminhão de lixo. Ele não queria morrer ainda. Ele pensou nos traidores e em Seolon, o canalha que o ferrou. Ele queria se vingar brutalmente de todos eles. Então, ele perdeu a consciência. De repente, uma luz apareceu. Um ícone de carregamento surgiu. A verificação do usuário estava em andamento. Erkan foi bem-vindo ao jogo. Ele abriu os olhos. Ele precisava completar o tutorial, que era sobreviver contra o mestre do labirinto, Minotauro. Ele estava confuso se realmente era um Warlord. Ele está confuso sobre por que está recebendo missões de tutorial. Alguém o chamou e disse para ele parar de devagar e se recompor. Eles o lembraram da notificação para derrotar o Minotauro. O Minotauro rugiu alto. Os dois homens viram corpos, incluindo Erkan. Os três teriam que enfrentá-lo juntos. Erkan estava confuso porque sabia que o Minotauro foi removido 5 anos atrás por causa de problemas de dificuldade. O homem que o ouviu ficou confuso, então ele informou que o Warlord foi lançado há apenas 10 meses. Isso surpreendeu Hun. Os dois homens o acharam estranho. Eles disseram para ele tancar um pouco quando dessem o sinal, mas Erkan apenas se levantou e pegou uma espada. Eles perguntaram aonde ele estava indo. Para surpresa deles, Erkan começou a correr em direção ao Minotauro. Eles perguntaram se ele estava louco. Pensaram que ele ia morrer. Erkan estava focado no Minotauro. Então, nosso garoto executou vários cortes precisos que derrubaram o monstro. O Minotauro caiu. Os dois caras ficaram surpresos que ele conseguiu derrubar o monstro com um golpe. Eles trocaram olhares. Então, chamaram Erkan e disseram que ele tinha talento. Eles o convidaram para sua guilda. Isso lembrou Erkan de sua experiência com os traidores. Erkan os encarou. Erkan informou que acabara de tomar uma decisão. Os dois caras pareciam esperançosos, mas de repente Erkan os cortou. Sangue jorrou. Erkan disse que, se confiasse nas pessoas novamente naquela vida, seria comparável a um cachorro. Com isso, o matador de heróis, Erkan, regrediu. Depois disso, Jae-hyun se levantou da cápsula de RV. Ele estava surpreso ao ver onde estava. Esse cara estava jogando em uma loja de RV. Ele lembrou que estava falido 5 anos atrás, então costumava jogar nos dispositivos de demonstração nas lojas. Isso o fez pensar se realmente tinha regredido. Ao perceber isso, ele estava com pressa, pois tinha coisas a fazer. Ele correu o mais rápido que pôde. Ele queria tirar proveito de seus 5 anos de informações e experiência do futuro. E, se usasse isso, ele tinha certeza de que conseguiria sua vingança. Ele foi até o caixa e pegou seu cartão de crédito. Ele imediatamente comprou o Vidia básico. O vendedor aceitou seu cartão. Nosso protagonista estava planejando o que fazer quando não ouviu imediatamente o vendedor chamá-lo. Ele foi informado que não tinha fundos suficientes. Esse garoto falido ficou perplexo. Ele só pôde xingar. Ele percebeu que, se tivesse dinheiro, já teria comprado um. Caso contrário, não estaria jogando na loja. Ele se perguntou o que deveria fazer. Pensou que ganhar dinheiro naquele momento seria tarde demais. Então, ouviu uma voz. Um anúncio da Siri estava sendo exibido na tela. Ela era número 1 como modelo de Warlord. No anúncio, ela convidava as pessoas a se tornarem Warlords. Jae-hyun assistiu ao comercial. Ele se lembrou de algo ainda fresco em sua memória. Seolon dizendo que ele voltou a ser lixo. Com isso, Jae-hyun foi lembrado de que não era hora de ficar esperando. Ao entardecer, o novíssimo Vidir foi instalado. A instalação estava completa, e Jae-hyun poderia começar a usá-lo imediatamente. A maneira mais rápida de conseguir o dinheiro foi recorrer a uma empresa de empréstimos. Aparentemente, ele pegou o empréstimo de 10 milhões. Ele estava prestes a pegar o ticket da mesa quando o homem tirou algo do bolso do casaco. Era uma faca, e ele a cravou na mesa entre os dedos de Jae-hyun. Ele foi ameaçado de que, se não pagasse o empréstimo, sua vida se tornaria um inferno. Jun estava com medo, mas foi em frente mesmo assim. Ele estava disposto a cair no fogo do inferno e arriscar tudo novamente. Se isso significasse que poderia se vingar daqueles canalhas, ele se conectou ao Vidir. A identificação do usuário começou. Então, foi confirmada. Erkan foi bem-vindo ao Warlord. Erkan esperava que alguém chegasse logo. Antes que pudesse lembrar o nome da mulher, ele estava sendo parabenizado por completar o tutorial.
uma mulher de cabelos dourados com um halo e pernas de aranha nas costas apareceu. Ela se apresentou como Ariadne, e sua tarefa era ajudá-lo em sua carreira. Ela era quem Erkan estava esperando. Ela estendeu a mão para o aventureiro e disse para ele escolher entre as classes básicas. Existem 3 classes básicas, e as habilidades que Han usar para subir de nível determinarão a classe específica que ele terá. A classe guerreiro luta na linha de frente com armas brancas. Ariadne recomenda se Erkan quiser ação emocionante. Han pensou sobre isso. Ele tinha certeza de que poderia subir de nível rapidamente porque já havia feito isso no passado, mas jogar solo fica mais difícil à medida que avança. Ele disse a Ariadne que passaria essa. Ariadne falou sobre o clérigo. Com essa classe, ele pode usar o poder de cura para fortalecer e curar outros. Foi um passe automático para Erkan. Ele expressou que não queria ficar cuidando dos outros. Restava apenas uma opção. Ariadne deseja que ele tenha uma aventura divertida. Ela abriu a mão, e algo começou a brilhar. Ela deu a ele um brilho dourado que envolveu seu corpo. Erkan foi informado que havia escolhido a classe básica. Ele foi imediatamente transportado para a torre correspondente à classe. Um velho o recebeu dentro da torre. O velho se apresentou como Gouko, o guia do caminho da magia. Ele é um NPC da classe mágica. O velho perguntou a Han que tipo de magia ele desejava aprender. Han respondeu imediatamente que queria magia negra. Gouko ficou confuso. Han estranhou o silêncio dele. Gouko presumiu que Erkan queria magia da terra. Ele tentou dizer que sua audição não era boa por causa da idade. Erkan o corrigiu, dizendo que queria magia negra. Gouko entrou em pânico. Ele perguntou onde Erkan tinha ouvido falar disso. Ele afirmou que a magia negra é poderosa, mas destrói a alma do usuário. Erkan respondeu que estava ciente. Ele afirmou claramente que conhecia os riscos e ainda queria aprendê-la. Ele insistiu que deveria ser magia negra. Gouko não acreditava. Ele removeu sua pele e revelou um crânio assustador. Sua aparência mudou completamente. Ele disse que fazia tempo desde que o moleque escolheu esse caminho. Ele disse a Erkan que, se estivesse pronto, deveria colocar a mão no livro de habilidades. Ele lembrou Erkan de escolher sabiamente. Ele tentou avisar Han que era um caminho difícil, mas Erkan nem o deixou terminar. Ele colocou a mão no livro de habilidades. Confiantemente, ele disse: "Vamos acelerar isso. Desculpe, mas eu não sou um desses idiotas." Gouko riu alto. Ele estava divertido. Enquanto Erkan era envolto pela aura negra vinda do livro, Gouko comentou: "Que interessante. Faz tanto tempo." Havia um vídeo famoso na vida passada de Jae-Han. Era sobre um necromante que derrotou o chefe sozinho, e Jae-Han acreditava que esse era o poder de que precisava. Momentos depois, ele foi notificado que se tornou um necromante. Seu título era Iniciado Necromante, e ele aprendeu a habilidade Fragmento de Esqueleto. Ele ativou a habilidade e um pequeno crânio saiu de sua mão. Ele o jogou no chão e o crânio começou a reagir a algo. Erkan foi informado que um guerreiro esqueleto consome mana para tomar forma. Nessa vida, ele escolheu ser um necromante. O pequeno crânio se transformou em um esqueleto humano. Isso marcou oficialmente o início de outro necromante protagonista. Erkan estava ansioso para subir de nível, mas antes que pudesse procurar uma masmorra, o crânio caiu e rolou no chão. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Tudo o que Erkan conseguiu dizer foi: "Hã?" Minutos depois, um portal apareceu. Erkan saiu por ele. Ele estava suspirando. Ele havia acabado de entrar na masmorra de treinamento. Ele estava confuso sobre o que estava acontecendo, porque não parecia o tipo de esqueleto tranquilo que ele via em sua vida anterior. Ele verificou a janela de habilidades. Ela mostrava o status do fragmento de esqueleto. A proficiência era F. Erkan só tinha um guerreiro esqueleto invocável. Essa habilidade permite ao usuário criar um fragmento de esqueleto. Quando a magia é infundida no fragmento de esqueleto criado, o usuário pode comandar um lacaio esqueleto. Erkan pensou se o motivo era a baixa proficiência. Isso o fez pensar que precisava subir de nível rapidamente. Ele ouviu um rosnado. Veio na hora certa. Eram lobos de carvão. Eles são os monstros usados no treinamento. Erkan sabia que os lobos de carvão não são fortes, mas são rápidos, o que os torna perfeitos para testes de desempenho. Ele pegou o fragmento de esqueleto. Ele ordenou que avançasse. Uma bola de chama azul brilhou intensamente. Então, ela se transformou em um esqueleto. O guerreiro esqueleto detecta o inimigo e entra em posição de combate. Ele rugiu alto como se estivesse pronto para lutar. Erkan ordenou ao guerreiro esqueleto que matasse os lobos de carvão. O guerreiro esqueleto se concentrou nisso. Os lobos de carvão avançaram. Erkan notou que o guerreiro esqueleto se saía melhor do que o esperado. Nesse ritmo,
Ele espera alcançar um nível máximo em pouco tempo, mas no momento seguinte, o guerreiro esqueleto se despedaçou. Erkan ficou perplexo. Que fundo! O crânio rolou até seus pés. O crânio parecia estar em lágrimas. O guerreiro esqueleto estava meio envergonhado pelo que acabou de acontecer. Erkan fez uma expressão feia, surpresa e enojada. Ele sabia que algo estava errado. Ele imediatamente verificou a janela de habilidades. Ele rolou por ela e viu a nota sobre a criatura estar equipada com um sistema de aprendizado profundo e aprender com o combate. O usuário deveria definir um modo padrão. As opções eram modo de defesa, modo de ataque e modo de ação especial. Erkan ficou aliviado que o motivo era porque ele não havia definido um modo. Ele escolheu o modo de defesa, e os olhos do guerreiro esqueleto brilharam. Mas foi engraçado, porque os lobos já estavam se divertindo mastigando os ossos. Você está 1 segundo atrasado. Então, Erkan tentou o modo de ação especial. O guerreiro esqueleto começou a dançar descontroladamente. Vendo isso, realmente valia a pena estar no modo de ação especial. Até os lobos começaram a dançar. Erkan percebeu que estava Bray. A voz de Gouko foi ouvida ao longo do caminho, dizendo que tentou impedir Erkan de fazer isso. Tudo que nosso protagonista pôde fazer foi suspirar e expressar que ia enlouquecer. Ele foi notificado que seu personagem não podia ser deletado, pois sua conta tinha menos de 3 meses. Nesse ponto, Erkan não podia deletar seu personagem, nem mudar de classe, e os pagamentos do empréstimo começariam no próximo mês. Ele pensou em ser atingido por um carro novamente. Nesse momento, os lobos de carvão foram derrotados. O esqueleto atrás dele estava em posição de combate. Erkan se perguntou por que nada dava certo para ele. Justo quando achava que as coisas finalmente estavam melhorando, ele reclama que o cabeça de osso idiota nem ao menos ajuda. Ele soltou um suspiro alto. Ele disse ao esqueleto para ficar parado porque estava o deixando louco. Isso o fez pensar como o necromante que ele viu em sua vida anterior lidava com caras como esse. Então, ele viu uma informação crucial que poderia mudar tudo. Estava escrito que a criatura está equipada com um sistema de aprendizado profundo e aprende com o combate. Ele percebeu que, quando matou aqueles lobos de carvão, o esqueleto estava observando e aprendendo com ele. Nesse momento, ele viu o guerreiro esqueleto conseguindo copiar sua posição de combate. Isso o fez sorrir. Erkan então deu um graveto ao esqueleto. Ele disse ao esqueleto que ele tinha sorte de ter um mestre como ele. Ele afirmou que, mesmo que não parecesse, as pessoas o chamavam de gênio. Ele se gabou de que até treinou todos os membros de sua guilda para se tornarem top rankers. Ele disse ao esqueleto para lembrar de uma coisa no combate. Se não desviar, está morto. Erkan estava prestes a socar o esqueleto. O golpe acertou, e o esqueleto caiu no chão. Ele disse ao esqueleto que fariam isso de novo e de novo. Foi repetido, e o esqueleto continuava sendo atingido. Ele continuava batendo na parede. Erkan o repreendeu, dizendo que, se fosse atingido, não deveria apenas ficar parado como um idiota, mas pensar em uma sequência. Ele disse ao esqueleto para procurar uma abertura após desviar e então contra-atacar. Ele perguntou ao esqueleto se entendeu. O esqueleto respondeu com uma expressão determinada e entrou em posição de combate. Então, enfrentou os lobos de carvão novamente, e dessa vez o guerreiro esqueleto conseguiu desviar. Ele até contra-atacou. Então, acertou o próximo lobo. Os 3 lobos perderam para ele. O esqueleto olhou para Erkan com olhos expectantes. Erkan perguntou o que ele estava olhando. Ele lembrou o esqueleto para não se distrair durante a batalha. Erkan afirmou que seu último movimento não foi ruim. Erkan foi notificado que a proficiência do fragmento de esqueleto estava aumentando. Um brilho amarelo intenso os envolveu, como se tivessem ganhado experiência com a luta. Erkan disse ao esqueleto que ele passou. Erkan foi notificado pelo sistema que seu nível havia aumentado. Depois disso, na vila de iniciantes, Castelo Figos, as ruas estavam lotadas. Também era barulhento porque as pessoas estavam anunciando suas guildas. Erkan pensava que o esqueleto realmente valia a pena ser ensinado, e com mais alguns dias de treino intenso, ele poderia enfrentar sozinho toda a masmorra de treinamento. Mas ele sabia que o verdadeiro desafio começava agora. Ele precisava alcançar o nível 10. Alguém chamou Rum, interrompendo seus pensamentos. A pessoa estava irritada porque Erkan esbarrou em seu ombro. Erkan julgou que aqueles homens pareciam bandidos de 3ª categoria. Erkan estava ficando irritado. Seu tempo era precioso, mas ele estava sendo segurado pela gola. Ele se perguntou se deveria simplesmente matá-los. O homem estava prestes a socá-lo. Surpreendentemente, o homem loiro com uma camisa havaiana parou o punho. Ele disse ao homem que ele não deveria sair batendo nas pessoas. O bandido perguntou quem ele era e se estava com o cara que esbarrou nele,
mas em vez de sentir alívio, Erkan tinha uma expressão inquieta ao reconhecer o homem loiro. Erkan notou os músculos e o senso de moda estranho. Isso o deixou certo. Aquele cara era Matador Chev. Ele era um guerreiro de alto escalão em sua vida anterior. Erkan se perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele estava prestes a falar com ele quando alguém gritou. O homem à frente cuspiu. Então, ele ameaçou o Matador Chev para ficar fora disso, já que nem conhecia o cara. O homem alegou que Erkan o acertou primeiro. Ele argumentou com o ditado olho por olho. Matador Chev deu uma risadinha. Então, ele liberou sua aura. Ele tentou ser gentil, mas aquele ninguém realmente estava forçando a barra. O cara estava com o nariz escorrendo enquanto tentava se manter de pé. Nosso garoto também sentiu a pressão. Era realmente uma quantidade incrível de aura. Então, Matador Chev disse que o cara acertou sua palma com o punho. Então, ele deveria fazer o mesmo. O homem ficou assustado. Então, ele foi informado sobre quem era o cara. Aparentemente, Matador Chev é o mestre da guilda Red Bulls, uma das 30 principais guildas. Além disso, ele é conhecido por amar lutar. Ele é amplamente conhecido como Matador Killer Chev. O homem arrogante de antes se perguntou por que alguém como ele estaria ali. Matador Chev segurou o braço do homem arrogante e perguntou por sua resposta. O homem ficou pálido. Ele sabia que tinha se ferrado. Ele pediu desculpas e fugiu. Matador Chev ficou feliz por resolver a situação com palavras. Então, ele perguntou a Erkan se ele estava bem. Ele disse para não ligar para caras assim. Erkan afastou a mão dele de seu ombro. Matador Chev não esperava por isso. Então, Erkan disse que não precisava da ajuda dele dali em diante. Erkan foi embora. Isso deixou Matador Chev confuso. Matador Chev comentou que ele era um cara bem frio. Enquanto isso, Erkan estava irritado porque naquele momento ele se sentiu intimidado pelo poder dele. Ele jurou que da próxima vez que se encontrassem, ele seria uma pessoa completamente diferente. Isso foi bem intenso. Em um cenário diferente, uma tocha iluminou a área. Parecia uma caverna. Erkan continuava pensando na diferença de poder entre ele e Matador Chev. Ele sabia que Shiryu e Chev estavam em níveis de habilidades semelhantes. Para se vingar, Erkan sabia que precisava se tornar mais forte. Um monstro apareceu atrás de Erkan enquanto ele estava absorto em pensamentos, mas o esqueleto cuidou do monstro facilmente. Erkan nem precisou se mexer. O esqueleto derrubou o monstro. O sistema de notificação apareceu para informar que o guerreiro esqueleto havia caçado um tigre de carvão. Ele subiu de nível. Ele olhou para Erkan com expectativa, como se quisesse ser elogiado. Erkan disse que levou 3 dias para alcançar o nível 10. Era mais tempo do que ele esperava. O esqueleto ficou triste por não receber reconhecimento. O sistema notificou Erkan que ele havia alcançado o nível 10. Ele foi informado que não havia mais monstros na masmorra de treinamento. O símbolo de iniciante de Erkan foi removido. As recompensas estavam sendo transferidas. Erkan recebeu um War junto com estatísticas, missões, mapa, inventário e o mensageiro. Todos são recursos configurados no jogo. Ele não sentia isso há um tempo. Ele verificou animadamente a janela de status. Ela revelou seu status. Ele é um necromante nível 10 com um título. Sua força e resistência são 3, enquanto sua inteligência e mana são 5. Exatamente como ele esperava. Suas estatísticas foram renovadas. Ele foi solicitado a gastar seus pontos de status. Seus pontos de status, SP, restantes são força e resistência 3, enquanto inteligência e mana são 5. Como era a primeira vez que gastava seus pontos de status, Erkan foi cuidadoso e sábio. Ele sabia que um necromante normalmente aumentaria mana ou inteligência. No entanto, Erkan decidiu colocar todos os pontos em força. Sua força aumentou em 50. Sua força total agora é 53. Nosso protagonista imediatamente sentiu o aumento em seu poder. Enquanto isso, o guerreiro esqueleto parecia horrorizado. Ele estava fungando. Erkan perguntou o que ele estava fazendo. Erkan deu um tapa nele e disse ao guerreiro esqueleto que não desistiu de ser um necromante. Ele esclareceu que está tentando ensiná-lo. Erkan explicou que, mesmo que aumentasse sua mana e inteligência, isso não teria um grande impacto em seu jogo. Em contrapartida, se ele pudesse aumentar sua força, ele poderia ensinar ao guerreiro esqueleto todas as suas habilidades de quando estava no auge. Em resumo, ele está apostando sua vida no crescimento do guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto pareceu comovido. Erkan lembrou de focar em seu treinamento. Afinal, há outras maneiras de compensar as estatísticas faltantes. Na Associação de Raiders, filial do Castelo Figus, alguém gritou que havia uma nova missão. Os jogadores correram para pegá-la. Han sabia que as missões daquela época não eram boas, então todos estavam tão entusiasmados. Erkan se aproximou do velho no balcão
e disse que também queria uma missão. Ele pediu para ver a lista. O velho respondeu que as missões ali eram tarefas difíceis e ninguém realmente as queria. O velho presumiu que Erkan estava confiante. Na cabeça de Erkan, ele esperava que todas fossem ruins. Mas ele sorriu. Vantagens de regredir, suponho. Ele encontrou o que procurava. Na caverna da Montanha Beima, a tarefa era eliminar todos os monstros próximos à Montanha Beima. A recompensa era 10 de ouro. O velho perguntou a Erkan se ele tinha certeza, já que era uma missão de baixo nível que valia apenas 10 de ouro. Ele respondeu que sim. Ele recebeu a missão. Erkan estava pensando que, se completasse essa missão aparentemente chata antes de atingir o nível 15, ele poderia ganhar um título super raro chamado Prospect. Era bom, porque ganhar um título aumenta as estatísticas. E o título Prospect, em particular, aumenta as estatísticas por porcentagem. Em outras palavras, isso daria início à carreira OP de Erkan. Ele estava pronto para partir, mas antes de tudo, nosso garoto queria começar a consertar seu equipamento. Algumas horas depois, na Montanha Beima, Erkan parecia sério. Isso porque ele estava com uma roupa de orelhas de coelho, calças rosa, cinto verde e pés de monstro. Apesar de sua tentativa de parecer legal, ele parecia estranho. Nem os corvos se intimidavam com ele, e ele sabia disso. Ele xingou mentalmente. Aparentemente, nosso garoto não tinha dinheiro suficiente depois de comprar o equipamento do esqueleto. Então ele pegou o que conseguiu, só para acabar assim. Para acabar com isso, ele decidiu fazer a missão o mais rápido possível e comprar roupas primeiro. Ele correu enquanto pensava em terminar a missão o mais rápido que pudesse. A floresta estava silenciosa até que uma mão ensanguentada apareceu dos arbustos. O homem pediu ajuda. Ele continuou implorando, mas, em vez de ser curado, foi arrastado de volta para os arbustos para esconder seu corpo. E lá estavam eles, os homens maus que atacavam novatos. Clássico. Algumas horas antes, alguém na floresta estava animado. Essa pessoa chamada Multi estava ansiosa por sua aventura na Montanha Bama. Ele achava que era bom no jogo. Ele até se via como um ranker. De repente, alguém gritou por ajuda. O cara gritava por socorro porque seu amigo estava ferido. Multi correu até eles e perguntou qual era o problema. O cara explicou que foram atacados por um monstro que nunca tinham visto antes. Eles mal conseguiram escapar e não tinham poções de cura. Multi disse que tinha algumas. O cara agradeceu e prometeu recompensá-lo. Mal sabia ele que o pagamento não era nada do que Multi esperava. Um cara apareceu atrás dele e estava prestes a esmagar sua cabeça. Então, sangue jorrou. Multi ficou chocado. O cara que estava chorando antes agradeceu e disse que faria um bom uso dos itens. Multi percebeu que foi enganado. Ele os chamou de covardes. O cara o repreendeu por dizer coisas ruins e culpou Multi por ser um idiota e cair em um truque desses. Com uma facada final nas costas, o jogador Multi morreu. O relógio do jogador caiu. Os vilões comentaram que mexer com novatos era divertido. Eles zombaram da reação de Multi. Eles partiram em busca da próxima presa. Esse time é chamado de Ralph Family, uma guilda de PK vilã. De volta ao presente, alguns lobos enfrentaram nosso guerreiro esqueleto favorito. Esses lobos correram em direção ao esqueleto. Erkan estalou os dedos e escolheu o modo de ataque. Como se algo tivesse clicado, o guerreiro esqueleto avançou. Ele cortou os lobos sem piedade. Várias notificações apareceram, dizendo que o guerreiro esqueleto havia caçado um lobo de árvore antiga. Ele ganhou experiência. Erkan viu que, agora que o guerreiro esqueleto tinha uma espada, um grupo de lobos não significava nada para ele. Ele ficou feliz por ter escolhido o equipamento para o esqueleto primeiro. Ele justificou que um verdadeiro gamer se importa mais com utilidade do que com aparência. Mas a verdade é que você está simplesmente falido, meu caro. Foi engraçado porque o guerreiro esqueleto sentia pena de seu mestre por causa da aparência dele. Isso irritou um pouco Herc. Ele disse ao guerreiro esqueleto que, se estivesse pronto, deveria segui-lo. Eles precisavam subir de nível rapidamente para limpar a área. O guerreiro esqueleto o seguiu. Uma luz brilhou acima deles. Então, ela atingiu o crânio do guerreiro esqueleto. Herc viu a flecha. Era evidente o choque do guerreiro esqueleto. Então, alguém apareceu e pediu desculpas. O homem alegou que, de longe, o guerreiro esqueleto parecia um monstro. Ele pediu desculpas novamente. Herkin respondeu que estava tudo bem. Então, ele notou algo. Ele viu as roupas e equipamentos ensanguentados, além dos vários relógios de guerra que o cara usava. Harkan lançou um olhar frio ao perceber exatamente quem eram esses caras, mas deu de ombros e disse que os perdoaria se o compensassem com uma poção de mana. O guerreiro esqueleto ficou irritado. Ele quebrou a flecha ao meio. O cara disse que eles não tinham poções. Então o homem sugeriu ajudar Erkan a subir de nível, já que até lá, sua mana seria automaticamente restaurada. Erkan perguntou se isso estava bem.
O cara respondeu sim. Ele agiu como se estivessem realmente arrependidos, por isso estavam fazendo isso. Os monstros apareceram na hora certa. A família Ralph disse a Han que eles enfraqueceriam os monstros e Han poderia finalizá-los. Mas a família Ralph tinha um plano diferente. Primeiro, após atrair os monstros, Agro, o mago, lançaria um buff de ataque neles e enviaria um na direção de Erkan, fingindo que foi um erro. Eles esperavam que o bastardo atrapalhado morresse imediatamente. Esses Madoras tinham um sorriso maligno no rosto enquanto esperavam por esse evento infeliz. Mas eles ficaram boquiabertos. Viram que Erkan derrotou o lobo. Nosso protagonista até repreendeu o guerreiro esqueleto por ser muito lento para matar o monstro. Herc disse que a família Ralph poderia continuar. Os três se perguntaram como a invocação de Erkan era tão forte. Isso os fez pensar que o nível de Erkan era maior do que parecia. Eles decidiram enviar vários monstros na direção de Hurkan, e quando ele estivesse distraído, o derrubariam. O grandalhão da família Ralph tentou esmagar a cabeça de Hurkan por trás, mas ficou surpreso quando Hurkan desviou. Nosso garoto sabia disso desde o início. Hurkan cortou o cara. Os membros restantes da família Ralph ficaram surpresos. Harkon invocou o esqueleto. Ele se tornou feroz. Então, Harkon e o esqueleto atacaram ao mesmo tempo. A família Ralph entrou em pânico. Eles sabiam que tinham Orca estragado tudo. Em um instante foram cortados. O guerreiro esqueleto realmente estava melhorando e copiava os movimentos de seu mestre, fácil como espremer um limão. Hark conhecia bem esse tipo de canalha. O tipo que apunhala pelas costas pessoas que confiam neles e tomam tudo o que têm. Herc disse que, se fosse seu antigo eu, a tática deles teria funcionado. O cara pediu desculpas e negociou, oferecendo itens em troca. Herkin respondeu, não, eu não confio mais nas pessoas. Então, ele cortou a pessoa. O jogador Ralph morreu, e incríveis 8 relógios sem dono caíram. Ao ver a quantidade, Herkin não pôde deixar de comentar como aquele canalha era louco, mas, já que as coisas tomaram esse rumo, ele planejava fazer bom uso disso, começando pelas roupas. Enquanto isso, o esqueleto continuava chutando o grandalhão em sua ferida. Sangue espirrou por todos os lados. O esqueleto parecia assustador com o sangue nele. Isso levou Ré a oferecer algo ao esqueleto. Herkin deu algo ao esqueleto e começou a reagir ao crânio rachado do nosso guerreiro. Segundos depois, seus olhos brilharam. Ele ergueu sua espada e ficou de pé com confiança, totalmente curado e pronto para lutar novamente. O esqueleto parecia realmente feliz. Herkin notou que ele gostava muito de seu equipamento. Erkan deu uma lição, dizendo que a aparência não é importante no jogo, e o que importa é o interior. Erkan não parecia muito crível posando com seu novo visual. Eu também não pareceria, se estivesse equipado com roupas de coelho. Erkan disse que os relógios de guerra daqueles canalhas foram um verdadeiro jackpot. Ao vender o relógio de guerra de outro jogador, um item aleatório do inventário dele seria dropado. Qualquer coisa, desde itens raros com opções como as calças de Goblin Preto, um item raro que aumenta mais 5 em mana e inteligência. Há também a espada com a essência de uma árvore antiga, um item raro que aumenta mais 10 em mana. Há também um livro de habilidades como a Maldição do Demônio e até dinheiro. Herkan comemorou por ter conseguido um jackpot, e graças a isso, ele conseguiu fazer algo mais rápido do que esperava. Era uma máscara. Herkan ia gravar seu gameplay a partir de então, e criar uma boa identidade para esse propósito era importante. Ele se lembrou de alguém que lhe disse que a identidade não era importante. Ao lembrar disso, Herkan se sentiu mal. Ele estava conversando com o cara sobre usar uma máscara Harró, porque isso os tornaria virais. Isso fez o cara nomear sua guilda como Máscara Harró. Herkan até pensou em adotar uma identidade completamente diferente. No entanto, ele não queria que outras pessoas roubassem suas coisas novamente. Por causa da traição, ele mudou a cor de sua máscara para uma mais escura. Ele planejava usar isso para provar que estava certo. Nosso garoto então colocou sua máscara muito mais sinistra e partiu com o guerreiro esqueleto. Ainda na Montanha Bima, eles encontraram um portal. Entraram e chegaram à caverna da Montanha Bima. Herkin sabia que lobisomens azuis aparecem naquela caverna. Não é uma dungeon fácil, mas como ele tinha equipamentos melhores agora, achava que era viável. Hayran estava mirando uma corrida de 10 minutos. Hayran junto com o esqueleto avançou. Algumas horas depois, Hayran estava confuso porque não havia monstros. Ele achou isso louco, esperava uma mensagem se alguém já tivesse limpado a dungeon. Ele assumiu que era um bug. Ficou irritado com as ações estranhas do esqueleto. O esqueleto estava cortando a parede. Então ele percebeu algo, inspecionou a parede. Então, um grande portal apareceu, emitindo uma aura escura ao seu redor. Erkan acabou de descobrir a dungeon instantânea.
o estágio. Ele tinha a opção de entrar, agora ele sabia porque não havia monstros. Dungeons instantâneas são dungeons de uso único, que aparecem aleatoriamente em outras dungeons. Quando aparecem, as dungeons normais ficam inativas até que a dungeon instantânea seja concluída. Elas são mais difíceis em comparação com dungeons normais, mas também oferecem melhores recompensas. O problema é que ou eles concluem a dungeon ou morrem lá dentro. Se Hurricane fosse racional, ele sabia que deveria desistir, porque não poderia jogar por 2 dias se morresse. Ele sabia que seria melhor desistir e fazer outras missões. Mas eles entraram no estágio, e ele só precisava concluí-lo. Ao entrar, ele foi cegado por uma luz. Chegou a uma arena. Ele achou o Coliseu meio assustador. Perguntou-se o que iria aparecer. Ele ouviu um rugido alto, e um grande monstro bípede semelhante a um lobo apareceu. Era um lobisomem corrompido com níveis desconhecidos. Hurricane não esperava encontrar corrupção naquele lugar. Ele os atacou. Herc gemeu de dor. O guerreiro esqueleto viu que Herc não estava mais ao seu lado. Isso enfureceu o esqueleto. Herc deu uma risada baixa, depois riu alto. Isso chamou a atenção do esqueleto. Herc se sentiu sortudo. Monstros corrompidos estão relacionados à missão principal. Ele disse ao esqueleto que, se não o matassem, não haveria jantar. Erkan avançou contra o monstro. O guerreiro esqueleto assumiu posição de combate. Erkan usou a espada do esqueleto para pular mais alto. Ele atacou de cima. O monstro o notou. Ele infligiu uma maldição. A mão de Erkan brilhou e liberou uma aura escura. Ele usou a habilidade Maldição do Demônio e envolveu sua espada com ela. O monstro foi pego desprevenido e, em um movimento rápido, Erkan o cortou. O lobo nem percebeu que seu braço já tinha sido cortado. Erkan fez um pouso de super-herói após o ataque. A maldição do demônio foi ativada. Os atributos do alvo foram reduzidos em 10%. Erkan comentou que a habilidade não era tão ruim, mesmo sendo a primeira vez que a usava. Isso enfureceu o monstro corrompido. Ele rugiu alto enquanto avançava. O sistema notificou Erkan que o lobisomem corrompido estava enfurecido. Todos os efeitos de status foram anulados. Erkan comentou que não seria uma dungeon instantânea se fosse tão fácil. Ele estava guardando uma técnica para mais tarde, mas decidiu testá-la naquele momento. Ele disse, "Slot on", enquanto segurava seu relógio, como se fosse um Power Ranger tentando se transformar. Seu corpo brilhou. A luz o envolveu até emitir um brilho cegante. Erkan então saiu. Agora ele estava com sua armadura e pronto para lutar. Slot on é uma das características únicas do Senhor da Guerra. Quando o jogador usa o Slot on, ele é temporariamente fortalecido com o poder retirado do mundo do Senhor da Guerra. Isso se manifesta em uma forma aprimorada. Essa forma varia muito de jogador para jogador, então é seguro dizer que será sua identidade única no jogo. E é por isso que a maioria dos usuários a chama de modo supremo. E agora, a forma suprema do nosso garoto parecia um ceifador sombrio, adequado à sua classe de necromante. O lobisomem corrompido rugiu alto. Ele correu em direção a Herc. Tentou cortar Erkan com suas garras, mas Erkan desviou. Ele continuou atacando, mas Erkan esquivou de tudo. Erkan caiu de joelhos. O monstro o atacou, mas ele conseguiu desviar rapidamente. Ele admitiu que o poder, a velocidade, tudo do monstro-chefe era avassalador. Erkan sabia que, se levasse 4 golpes, ou até mesmo 3, seria o fim dele. O monstro avançou novamente, mas Erkan apenas sorriu. Ele lançou um contra-ataque poderoso e cortou o rol do lobo corrompido. Ele cortou o torso do monstro. Erkan comentou que é isso que torna o jogo divertido, mas ficou surpreso quando o monstro lançou um ataque que fez o chão tremer. Han lembrou que o monstro estava em estado de fúria. O Hurricane parecia estar se divertindo. Ele chamou o monstro e lembrou que ele estava esquecendo algo. Nosso garoto, o guerreiro esqueleto, avançou. O esqueleto o cortou e, assim como seu mestre, conseguiu cortar um dos braços do monstro. Então Erkan disse ao esqueleto que fariam o movimento que praticaram. O esqueleto assentiu. O monstro foi dominado. Esqueleto e Erkan o atacaram ao mesmo tempo, deixando vários cortes no monstro. Ele ficou gravemente ferido, até que a notificação apareceu informando que Erkan o havia caçado. O slot on foi desativado depois. Erkan achou que não foi tão ruim, considerando que era a primeira vez que tentavam esses movimentos. Momentos depois, uma carta apareceu. Ela mostrava que a missão de subjugar os monstros ao redor da caverna da Montanha Bima estava concluída. O guerreiro esqueleto derrotou um monstro muito poderoso. A habilidade de fragmento de esqueleto de Erkan subiu para o rank E. Ele também ganhou 20.856 de ouro, um crânio de lobisomem e uma pele de lobisomem. Irã comentou que as recompensas da dungeon instantânea eram realmente suculentas.
O esqueleto celebrou com uma dança. O Ricane também obteve o colar do rastreador corrompido. Ele aumenta os atributos relacionados à classe em mais 18. É também um item vinculado intransferível. Erkan ganhou um novo título, Rastreador Corrompido. Erkan ficou surpreso ao descobrir que era um item único de crônica. Mesmo sendo intransferível, é um nível acima dos itens únicos padrão. Então ele viu o título. O sistema informou que 3 novos títulos foram registrados. Um é Promissor Novato, que aumenta inteligência e magia em 3%. Inicialmente era isso que Erkan estava buscando. Ele também conseguiu o Desafiante de Heróis, que aumenta a resistência em mais 3. Ele descobriu que a série de heróis também apareceu lá, mas pensando bem, fazia sentido, já que ele concluiu a dungeon instantânea sozinho. Então, o último título é o Rastreador Corrompido. Ele ficou surpreso ao vê-lo, porque é o título introdutório do primeiro capítulo da missão principal, Conde Corrupção. A missão principal é a linha central da história que forma a espinha dorsal do universo do Senhor da Guerra. Como as recompensas são extraordinárias, todos os jogadores querem se envolver de alguma forma. É o conteúdo principal do Senhor da Guerra. Na vida passada de Herkan, ele mal chegou ao 4º capítulo, e agora ele já o desbloqueou. Isso o fez pensar que não era apenas sorte. Ele sabia que tinha acertado o jackpot. Ele imediatamente fez logout. Era o crepúsculo. Jan assiste a uma notícia ao vivo. Alguém na tela anunciou que a Guilda Hydra está oficialmente entrando no capítulo final do cenário Conde Corrupção. O objetivo deles é completá-lo em 3 meses. Jan pausou o vídeo. Ele pensou sobre isso e percebeu que estava errado ao ver isso como um jackpot. Alguém já está no capítulo final do Conde Corrupção, então. Se ele entrar agora, não conseguirá nada. Ele viu isso como uma perda. Ele pensou em desistir desta rodada e mirar o próximo capítulo. Então, ele pensou em algo. Talvez seja, na verdade, uma oportunidade para ele, porque o mundo inteiro está focado no Conde Corrupção com grande interesse. É a primeira missão principal do Senhor da Guerra e está prestes a ser concluída. Ele pensou no que aconteceria se um vídeo relacionado ao Conde Corrupção fosse lançado naquele momento. As visualizações seriam insanas. O dinheiro deixou Jan animado. Ele ficou feliz por ter gravado seu gameplay. Ele planeja editá-lo e enviá-lo diretamente para o WT. Ele sabia que a edição é fundamental, então não poderia deixar qualquer um fazer isso. Ele tinha uma pessoa em mente, aquela que foi chamada de deusa da edição em sua vida passada, e essa pessoa recebeu sua mensagem imediatamente. A cineasta Romani. Ela recebeu o pedido sobre a edição do vídeo para Erkan. Ela duvidou sobre que tipo de vídeo incrível um nível 15 poderia fazer ao limpar uma dungeon. Ela julgou que era algum novato rico tentando se exibir nas redes sociais, mas quando ela assistiu ao vídeo, ficou de pé. Ela afirmou que o encontrou. Ela estava se referindo à sua musagenzia. Romani é uma editora de vídeos freelancer. Seu apelido é Hellmouth. Era noite. Uma mulher rica em sua suíte de hotel foi chamada de executiva. Seu subordinado respondeu rapidamente ao seu chamado. Ela disse que um vídeo relacionado ao Conde de Corrupção acabou de ser postado. Ela o mostrou ao subordinado, dizendo que era interessante, especialmente vindo de um nível 15 que derrotou o lobisomem corrompido sozinho. O subordinado respondeu que sua equipe também verificou. Ele não achou grande coisa, já que o nível do lobisomem corrompido era baixo. A mulher respondeu que gostou e que queria isso. Ela queria que ele o trouxesse para ela. Essa mulher é Cha Seolon. Ela é a número 1 no ranking do mundo dos negócios e também a sucessora do Grupo Trovão. Seu apelido no Senhor da Guerra é Rainha do Trovão Suri, a mesma pessoa que arruinou nosso protagonista em sua vida passada.